Ele foi eleito para ser oposição ao prefeito Napoleão Bernardes, mas tem sido um grande articulador e defensor do governo na Câmara. É uma das lideranças mais influentes do PSD em Blumenau. Tinha tudo para pensar em voos mais altos politicamente, mas a Justiça Eleitoral cassou parte do seu mandato. Agora tenta recuperar o prejuízo. O Informe Blumenau Entrevista recebe o vereador Fábio Fiedler. Tudo bem, vereador? Tudo ótimo, Alexandre. É um prazer poder conversar aqui contigo no Informe Blumenau. Bom, vamos começar sobre a política local. Qual é o projeto político do PSD em Blumenau para esse ano eleitoral? Bem, o PSD é um partido que hoje em Santa Catarina é uma grande referência, né? Pela participação do governador Raimundo Colombo nas questões estaduais e nacionais, né? Pelo jeito de governar do PSD, pelo nosso histórico aqui na cidade, né? De 8 anos de uma administração exitosa do ex-prefeito João Paulo Kleino Bing. Temos 2 deputados estaduais, o deputado Jean, o deputado Ismael, né? Temos vereadores, muitas lideranças de bairro. Consequentemente, um partido com uma estrutura colocada desta forma não pode ter outro projeto que não, em primeiro plano, pensar na possibilidade de uma candidatura para colocar o seu projeto, né, para as pessoas de Blumenau escolherem, optarem. Então, esse, sem dúvida, é o nosso primeiro plano, é o nosso primeiro projeto. O vereador Fábio Fiedler, então, defende que o PSD tenha candidatura própria em Blumenau. Eu defendo que o PSD participe da eleição majoritária, sim. A gente não pode deixar de estar colocado na eleição majoritária. A gente tem que saber avaliar a forma adequada de fazer isso, né? Se é fazer isso dentro de uma composição, se é fazer isso de forma isolada, se é formar uma nova coligação para tentar a prefeitura. Todos nós sabemos que hoje não se faz política sozinho, né? Não se consegue fazer política sozinho, e a gente tem que, partindo dos princípios, principalmente nas bases, nas cidades, onde a gente ainda consegue discutir um pouco das questões pragmáticas, ideológicas, né? Partindo desse princípio, formar uma aliança que nos permita disputar a eleição dentro de um patamar razoável, né? E poder fazer frente a todo esse histórico que o PSD tem aqui na cidade. Como eu falei na introdução, hoje o senhor está muito próximo do governo, né? O senhor tem sido um grande articulador, defensor também, faz as críticas pontuais quando devem ser feitas. E muito se diz que o senhor estava, os vereadores, do qual o senhor é um dos expoentes, estava muito mais próximo a fazer uma parceria para o projeto de reeleição do prefeito Napoleão Bernardes. Bem, quando o prefeito Napoleão ganhou a eleição, né, no meu primeiro discurso na Câmara de Blumenau, à época ele ainda vereador junto comigo, né, eu falei, olha, a eleição acabou, nós temos que começar a pensar na cidade. E ao longo desses últimos 3 anos, né, a cidade, eu acho que perdeu algumas oportunidades e avançou em outros caminhos. E a minha participação na Câmara, ela sempre foi, e nunca eu acho que deixará de ser, nesse sentido. Eu acho que a gente tem que trabalhar pensando na possibilidade de ajudar a cidade. E o projeto que está estabelecido e que foi escolhido pela população, né, em 2012, o projeto do prefeito Napoleão, tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Eu sempre trabalhei com muita independência nos períodos na Câmara de Vereadores. Apontei, muitas vezes de forma incisiva, até mais do que devia, eu acho, as críticas, né, mas nunca deixei de fazer os elogios necessários quando a gente vê que a solução é boa para a cidade. Então, assim, hoje a nossa bancada, né, ela dá governabilidade ao prefeito Napoleão. Isso é uma conversa muito franca e aberta dentro do partido, porque a gente quer ver as coisas de Blumenau irem bem, né? E aponta aquilo que precisa ser melhorado, vamos dizer assim. Mas nunca deixando, né, de fazer o bom diálogo. A gente tem muita responsabilidade com o mandato, né? Se algo é polêmico, é controverso, eu particularmente nunca fugi do debate, sempre trabalhei dessa forma, porque acho que a gente, quando é escolhido pela população para ter um mandato legislativo, tu tem que opinar, tu não pode te esconder. E esse sempre foi meu jeito de trabalhar. Então, hoje eu procuro avaliar e opinar sempre pensando nas coisas próprias da nossa cidade, nas coisas que podem melhorar e ajudar a nossa cidade. Fatalmente, né, muitas das ações são desenvolvidas pelo prefeito Napoleão. Então, a gente julga muito antes de dar opinião. Eu participo das comissões da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara, que passa todos os projetos, então a gente tem a possibilidade de analisar cada um deles, né, e eventualmente apontar algumas correções, mas sempre com o pensamento de quanto melhor, melhor, não quanto pior, melhor, né? E qual é a sua avaliação do governo Napoleão Bernardes? Olha, eu acho que o prefeito Napoleão, no início do mandato,
ele foi surpreendido com as urnas, né? A eleição de Napoleão foi muito boa, ele fez a melhor eleição do segundo turno do Brasil. E ele vinha, né, nas pesquisas durante a eleição sem a perspectiva de estar participando do segundo turno. E de repente ele foi para o segundo turno, ganhou a eleição, foi uma avalanche. E tudo isso aconteceu num período difícil da política local. A aliança no primeiro ano do mandato do prefeito Napoleão foi com o PT. Né? E a formação... Aliança no segundo turno. Sim, no começo do mandato dele. No começo do mandato, okay. Né? Elegeu o vereador Vanderlei presidente da Câmara, a aliança política foi com o PT. O vereador Ivan Nades. O vereador Ivan foi líder do governo e a formação política também obteve algumas restrições. Eu acho que isso ele perdeu tempo no início do mandato nesse sentido. E recuperar o tempo na administração pública é algo difícil. Vamos usar um exemplo aqui muito claro. Se a gente fica 2 meses sem fazer roçada na cidade, demora 6 para botar a casa em dia. Né? E se isso colocado em todos os âmbitos de governo, né, acaba dificultando, né, as coisas. Agora, eu acho que ao longo dos últimos meses, do último ano, ao longo do ano de 2015, eu acho que ele conseguiu melhorar um pouco, arrumar um pouco a casa. Eu já participei muito da política local e eu sei que o dia a dia da prefeitura consome os projetos maiores da prefeitura. Tu acaba tendo que apagar muito incêndio e não conseguindo executar aqueles projetos que tu acha que são mais importantes. E fazer essa conciliação é muito difícil. Agora, os desafios são muito grandes. Eu acho que o prefeito Napoleão tem muitos pontos positivos e muitos pontos a melhorar. Né? Eu acho que a transparência, a gestão, né, muitos itens de aprimoramento daquilo que vinha sendo feito durante o governo do prefeito João Paulo foram melhorados e isso reflete positivamente e muitos pontos ficaram para trás, né? Poderiam ter sido feitos. Né? A gente tem a questão clássica aí das pontes do centro, né? Que eu acho que foi uma solução equivocada ao longo desses 3 anos, a ponte já poderia estar sendo construída. Então a gente faz esses apontamentos. A minha avaliação é que o governo do prefeito Napoleão pode melhorar, né? Mas está longe de ser um governo catastrófico como pessoas acabam colocando na cidade. O senhor é um vereador muito ativo, está sempre nas ruas. O que o senhor ouve nas ruas a respeito da administração? Muita reclamação ou tem bastante elogio também? Não, em geral, as pessoas reclamam mais do que elogiam. Mas não era diferente assim no governo do Décio, no governo do João Paulo e no governo do prefeito Napoleão. Eu acho que as pessoas se sentem mais ativas quando elas estão precisando de alguma coisa e precisam arrumar aquilo e criticam para conseguir alcançar o seu objetivo. E isso é natural e é bom para a democracia e é bom até para que a prefeitura não fique inerte, parada. Né? Eu ouço mais reclamação do que elogio. Mas eu faço uma avaliação no seguinte sentido. As reclamações que a gente ouve, tirando as questões pontuais, como por exemplo transporte coletivo e outras grandes questões que estão sendo desenvolvidas, debatidas e arrumadas na cidade, mas em geral são aquelas pequenas reclamações de manutenção, né, de calçamento de rua, esse tipo de coisa. E quando a gente vive bastante nos bairros, e eu tenho uma certa dificuldade, porque como eu fiz voto em todos os bairros da cidade, sempre me coloquei como um vereador da cidade, não de uma determinada localidade, eu acabo visitando todos os bairros da cidade e a gente consegue visualizar aquilo que está sendo feito no interior, no centro e tal. Então, assim, as reclamações, elas são muito mais pertinentes quando são da periferia da cidade do que quando são da região central. Né? Mas eu escuto também muito elogio. Agora, ponto que tem que se colocar aqui é que a presença do prefeito Napoleão nos locais, quando a gente participa de alguma solenidade, algum ato também, ela reverbera muito positivamente também. O prefeito Napoleão tem essa capacidade de andar, de circular bem na cidade. Mas, como eu te disse, acho que as coisas precisam ser melhoradas, né? E podem ser melhoradas se a gente tiver atos de gestão e mais pessoas pensando positivamente no sentido de apontamentos que possam gerar coisas boas para a cidade. Eu quero a sua opinião sobre essa grave crise no transporte coletivo da cidade sobre 2 aspectos. O primeiro, sobre como é que está sendo conduzida esse encaminhamento de solução por parte da administração municipal. E eu também queria lhe perguntar se a Câmara de Vereadores não se omitiu
né, no que diz respeito a essa discussão, e eu nem me refiro à questão da CPI ou não protocolada pela oposição, não. Mas, independente da CPI, se esse não era um debate que a Câmara devia estar fazendo e não fez. Sim, eu concordo com as tuas colocações aqui, peço só uma vírgula aqui naquilo que tu falaste do debate não feito pela Câmara. A Câmara tem uma comissão específica, a Comissão de Transportes, e obras que intimou, chamou e trouxe para a Câmara o presidente do CETERB, os responsáveis pelo consórcio SIGA, os responsáveis da empresa, enfim, ela fez um debate interno no sentido do esclarecimento para com os vereadores. Eu mesmo participei de duas das várias reuniões que teve da Comissão de Transportes, uma delas com o presidente Lang, onde eu pude pontuar ali uns 7, 8 pontos que eu tinha como incógnitas dentro da minha atuação. Na época que eu fui líder do governo do prefeito João Paulo Klein-Bing, a gente também teve muitas dificuldades com a questão do transporte coletivo, mas nunca tinha chegado a esse ponto, né? E fiz apontamentos e vi que eles estavam, foi bem na época da intervenção, vi que eles estavam muito claros nas colocações feitas. E acho que esse tem que ser o papel do vereador. A gente poderia ter feito uma comissão especial para ver, por exemplo, para a gente poder pontuar as dificuldades do transporte coletivo. O quanto isso ia influenciar na decisão ou na resolução do problema, eu acho que muito pouco, porque ali é uma questão muito técnica, muito financeira, com um envolvimento judicial muito forte, né? Eu acho que a Câmara, nesse momento, traria para a discussão uma organização a mais, né? Uma estrutura a mais absolutamente sem resolução prática nesse problema, que no meu ponto de vista perdura e está longe do final. Não é uma solução Não é uma solução fácil, não é uma comissão de 90 dias na Câmara que ia apresentar uma solução mágica. A gente tem muitos debates que nós vamos ter que fazer sobre isso ainda. Quero te pontuar um aqui. A gente tem uma lei municipal que obriga todas as linhas de ônibus a ter um cobrador, por exemplo, né? Esse debate vai ter que ser feito na Câmara, né? Mas não vê ninguém puxar esse debate, até ainda mais, e me corrija se eu estiver errado, quem é o vereador que vai puxar isso em ano eleitoral? Exatamente, mas a questão não é mais eleitoral, ela é administrativa. E não pense que a Câmara vai puxar esse debate, ela não vai. Mas quem tem que puxar esse debate? É o Executivo Municipal. Chegou a hora de solucionar o problema do transporte coletivo em Blumenau, se essa for a solução encontrada pelo prefeito Napoleão, seja ela de, enfim, parar com esta licitação, começar uma outra. Enfim, não sei qual será a solução final, ela cabe ao prefeito municipal. Agora, essas discussões de lei serão feitas na Câmara, né? E a gente já teve um período onde isso era mais fácil, né? A gente vivia aqui no pleno emprego, com taxas abaixo de 3%, a rotatividade era única e exclusivamente, a pessoa saía de um emprego e ia para outro, não tinha desemprego em Blumenau. Isso vai mudar ao longo do tempo. Que solução será dada para isso? As soluções tecnológicas já permitem que a gente tenha várias alternativas nesse sentido. Mas isso é só um item de todos aqueles itens que compõem a planilha, que compõem as discussões, que compõem, no meu ponto de vista, a falta de gestão promovida não só pelo SIGA, mas pelas empresas que fazem isso ao longo desse tempo todo. Então, assim, não é algo que é culpa exclusivamente de uma pessoa, muito menos que será dada a solução única e exclusivamente por uma pessoa. Se a cidade não pensar que todos nós teremos que participar da solução do transporte coletivo, nós não vamos encontrar a solução que seja menos traumática, né? E ela precisa acontecer rápido. O senhor lembrou que foi líder do governo João Paulo Klein-Bing e muitos falam que a origem dessa crise hoje do transporte coletivo foi a criação do consórcio SIGA na gestão do prefeito João Paulo Klein-Bing. O senhor concorda com isso? Não, absolutamente. A realidade era completamente diferente, né? O consórcio SIGA, quando a licitação em 2009 foi feita, e por coincidência até os últimos questionamentos que tinham no Tribunal de Contas também foram sanados nos últimos meses aí, no final do ano de 2015, né, a realidade das empresas era diferente, a economia era diferente e o consórcio SIGA, a Rodovel, a Verde Vale e a Empresa Nossa Senhora da Glória, à época atenderam todos os requisitos, deram o aporte que a licitação pedia e conseguiram implementar o consórcio. Agora, certamente nós tivemos ao longo do mandato do prefeito João Paulo dificuldades no sentido de ações judiciais, né, que questionavam o valor da passagem. A gente tentou
existe um conselho municipal chamado Contramblu, nós tentamos passar a responsabilidade do aumento da passagem, que sempre foi uma grande discussão na cidade de Blumenau. Esse conselho praticamente não existe mais. Né? Pois é, nós tentamos passar essa responsabilidade para o Contramblu, para que o Contramblu pudesse fazer essa análise financeira e sugerir o aumento da passagem, tirar essa responsabilidade da caneta do prefeito, porque lá estavam representadas as entidades de classe e a sociedade civil. E à época a gente não teve os votos necessários, até o prefeito Napoleão, à época, votou contra, né, essa responsabilidade. Enfim, a política ela é muito cíclica e as realidades são muito diferentes, então a gente não pode querer responsabilizar algo que está acontecendo agora, em 2016, né, por uma ação de 2009, porque a gente tem ali no mínimo 7 anos de fatores externos que foram compondo essa crise que certamente chegou num limite muito próximo do catastrófico agora. Vereador, eu quero voltar a falar sobre o projeto político do PSD. Caso o PSD decida por ter candidatura própria em Blumenau a prefeito, quais são os nomes? Bem, eu torço muito, né, para que a gente consiga convencer o ex-prefeito João Paulo a ser o nosso candidato. O prefeito João Paulo, ele deixou uma marca muito forte na cidade de Blumenau. João Paulo Kleino Bing, eu acho que fez uma administração muito exitosa. Os 8 anos do mandato dele, a gente teve muitas conquistas estruturais, conquistas pontuais. A cidade cresceu muito, a gente teve um desenvolvimento econômico muito grande, a gente conseguiu deixar marcas como a Ponte do Badenford, como o programa do BID, como Blumenau 2050, que ficarão para a história da cidade de Blumenau. E eu te confesso que isso é uma coisa que eu ouço muito na rua e gostaria muito que o prefeito João Paulo, hoje nosso deputado federal e secretário estadual de saúde, aceitasse o desafio de ser candidato a prefeito novamente. O senhor só fazer um parênteses, o senhor é próximo a ele. Ele não deve aceitar. Essa possibilidade não está esgotada. Essa possibilidade não está esgotada. Né? Ele é resistente por N motivos. Eu acho que o principal deles, e acho que é compreensível, é que o prefeito João Paulo hoje tem potencial para ser nosso candidato a governador. Exato. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar dentro da perspectiva de que em 2018 a gente pode ter um candidato a governador de Blumenau. Né? Que é o João Paulo Kleino Bing. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser construída ao longo do tempo. E o meu projeto, por acreditar, né, nas ideias, na forma e no jeito de trabalhar do João Paulo, é sempre que a gente possa contemplar essa possibilidade. Agora, ser governador de Santa Catarina pode exigir dele uma missão de ser prefeito de Blumenau de novo. Né? E a gente tem essa possibilidade como a mais assertiva na nossa bancada de vereadores, nas nossas lideranças municipais, é a unanimidade do partido. João Paulo hoje é o presidente municipal do partido em função disso. Né? A gente precisa da presença dele, não só como político, mas como secretário de Estado, né? como secretário de Saúde, como deputado federal. A gente conseguiu muitas conquistas para Blumenau nessa parceria. Não foi uma nem duas vezes que eu, junto com o prefeito Napoleão e com outros vereadores, e junto com o deputado João Paulo, fomos a Brasília, Ministério das Cidades, muitas conquistas foram feitas com isso. Então ele é muito trabalhador nesse sentido, né? E é a nossa melhor proposta para esse ano. Mas confirmando essa perspectiva dele negar, quais seriam os outros nomes? E daí abre-se um leque interessante, né? Como eu disse, Blumenau e o PSD de Blumenau tem uma possibilidade muito boa. Nós temos primeiro 2 deputados estaduais, né? O deputado Ismael e o deputado Jean, que certamente se colocam como possíveis candidatos. O deputado Jean participou da última eleição, né? É uma pessoa que conhece muito bem a cidade, trabalha muito, né? E tem plenas condições de ser nosso candidato, da mesma forma como o deputado Ismael, né? Que está lá já há alguns mandatos, fez sempre uma boa eleição, né? Também tem muita motivação para participar do próprio pleito, mas nós temos, além dos deputados, uma série de outras lideranças, o vereador Robinho, o nosso querido novo filiado Ronaldo Balgar, tem o professor Eduardo Deschamps, que é secretário de Estado também da Educação. Todos são bons nomes que podem compor uma chapa majoritária e participar do processo eleitoral desse ano. Então eu acho que não está, a nossa única dificuldade não será achar um nome para fazer essa composição, para que a gente possa participar desse processo desse ano. Acho que Blumenau, o PSD de Blumenau, além disso, vai contar também com uma série de boas pessoas que vão participar da chapa proporcional de vereadores. Então a gente está bem servido nisso. O nome que já colocou, já está na rua, já manifestou interesse, é o do deputado estadual Jean Kuma. Eu lhe pergunto, como é que é a sua relação com o deputado? Diz que vocês são 2 lideranças importantes, mas são lideranças que não se bicam internamente
No PSD, procede ou não procede? Eu deixei de participar da minha primeira eleição de vereador em 2000, quando eu era presidente do DCE, para ajudar o nosso candidato a vereador, Jean Kuma, que se elegeu naquela eleição. Participei da eleição de 2002, deputado estadual dele, com muita vontade. Em 2004, nós disputamos uma eleição, eu fui candidato a vereador e ele também. Ele foi mais votado do estado naquela época, eu não me elegi, fiquei suplente. E de lá para cá, eu participei de todas as eleições do Jean. E na última campanha do Jean prefeito, talvez tu te recordes bem disso, mesmo no segundo turno, aos 48 do segundo tempo, né, quando todos os indicativos já davam aí vitória ao prefeito Napoleão, eu estava junto com ele lá na sinaleira do Angeloni, entregando panfleto, o último, pedindo o último voto. Quer dizer, quem se coloca à disposição para fazer isso do lado de um amigo, né, sempre vai estar do lado dele. Então eu gosto muito do jeito de trabalhar, do jeito trabalhador do deputado Jean Kuma, e quem tem que fazer a avaliação se ele tem condições de ser candidato a prefeito ou não, se ele está disposto a participar do processo eleitoral ou não, acima de tudo é ele mesmo, né? A partir daí, desta consolidação, as discussões internas começarão. E esse ano começarão mais tarde ainda, né? Porque os prazos finais foram apertados em função da nova legislação eleitoral. Então nós vamos ter até agosto para conversar sobre isso e daqui até lá muitas coisas vão acontecer nesse sentido. Vereador, provavelmente por sua trajetória política, o seu nome seria um dos mais fortes hoje para estar falando numa composição majoritária. Mas ocorreu esse episódio da suspensão do seu mandato, também do vereador Robinho, se eu não me engano foi mais um ano, chegou a ser um ano. Eu quero que o senhor fale. A sua consciência está tranquila? O que o senhor tem para falar? O senhor foi denunciado por crimes eleitorais, foi condenado aqui em Blumenau, foi condenado em Florianópolis, no Tribunal Regional em Florianópolis. E lá em Brasília, um juiz decidiu, a corte lá decidiu recomeçar o processo por problemas de prova, nem entrou no mérito. Exatamente. É legal a gente falar sobre esse assunto por dois motivos. O primeiro deles é que me dá a oportunidade, né, de sempre falar que são coisas diferentes, né? A justiça cometeu um grande pecado, que no Brasil isso é muito comum. Até quem me deu notícia foi você no dia, né? Eles deflagraram uma operação que investigava licitações e junto com essa operação eles intimaram eu, o vereador Robinho, o vereador Célio, o vereador Almir e o vereador Braz Roncalho a prestar esclarecimento sobre crime eleitoral e chamaram tudo isso de Operação Tapete Negro. Bem, eu acho que isso já ficou bem claro, são dois processos absolutamente diferentes. Caiu na escuta da Operação Tapete Negro. Isso, porque o processo eleitoral chupou escutas da Operação Tapete Negro. Porém, a Operação Tapete Negro gerou 11 processos, civis e criminais, alguns sob segredo de justiça, outros não, que são absolutamente denúncias e estão sendo averiguadas lá pelo Superior Tribunal Federal em Brasília. São só denúncias, das quais nenhuma delas consta meu nome. Então, sobre a Operação Tapete Negro, eu não tenho absolutamente nada a responder porque não tenho nenhum envolvimento nela. Sobre o eleitoral, sim, eu tive algumas denúncias. A mais grave delas foi da doação de um óculos, é conhecida, todo mundo sabe, a doação de um óculos num mês antes da eleição, em maio de 2012, para um casal de crianças, para duas crianças, na realidade, de um casal que não tinha absolutamente condição de comprar o óculos, as crianças não enxergavam quando iam para a aula. Bem, das 30 mil horas de gravação, eles separaram 15 minutos para fazer a minha acusação, me deram só esses 15 minutos para responder e meu primeiro ato de defesa foi isso. Olha, eu preciso das 30 mil horas de gravação para mostrar que esses 15 minutos não fazem frente a tudo aquilo que eu trabalhava em prol da comunidade. Né? E me foi negado aqui em Blumenau, aliás, aqui em Blumenau não me deram nem a oportunidade de falar, né? Tanto a promotoria quanto o juiz substituto à época que fez o julgamento foi muito infeliz na condução do julgamento. Mas enfim, condenado em Blumenau, recorremos à segunda instância e lá a gente conseguiu, além de um voto favorável, a gente conseguiu fazer com que eles considerassem a nossa tese da defesa, que dizia que a gente tinha sido prejudicado por não poder ter escutado a integralidade dos áudios. Mesmo assim, fomos condenados por 4-3. Foi a Brasília e em Brasília o julgamento durou 4 minutos, foi por unanimidade, todos os ministros do Tribunal Superior Eleitoral aceitaram a tese da ministra relatora, que aliás teve 2 ministros relatores, porque demorou tanto, o processo estava quase sendo julgado por um, ele se aposentou, entrou outro, aí começou tudo de novo, né?
Mas todos aceitaram a tese de cerceamento de defesa. Mandaram voltar para cá e disponibilizar para a gente a integralidade dos áudios. Ou seja, 30 mil horas de gravação tem que nos serem disponibilizadas para que a gente possa mostrar. Já foram? Não foram ainda. Foi pedido só, ainda não foi, ainda não foi entregue lá por Brasília. E se fizer uma conta simples aí, 30 mil horas dividido pelo número de dias, vai ser difícil até o final do mandato a gente conseguir escutar tudo. Mas, enfim, isso mostra primeiro, que o judiciário é muito falho. Meu mandato foi muito prejudicado por isso. Muito prejudicado por isso. E isso que a questão eleitoral tem que ser célere, né? A justiça eleitoral não pode ser assim para não prejudicar, porque quem tem um comércio, vende um produto. Quem trabalha na política, vende a sua imagem, o seu trabalho, o seu dia a dia, que o meu CPF vai ser meu para sempre. Então, prejudicou muito o meu mandato de vereador, para começo de conversa. Depois eu fiz 5.542 votos, com respeito a todos os meus amigos que estão lá. Eu fui o segundo mais votado da Câmara, perdi para o vereador Marcos da Rosa só, que fez uma bela eleição, e mesmo assim só por 40 votos. Honro todos os meus 5.540 votos que eu tive. Agora, fui muito prejudicado no andamento do meu trabalho na Câmara. Depois, fui absolutamente prejudicado porque eu tenho convicção que se eu tivesse participado da eleição, se isso não tivesse acontecido, eu tivesse participado da eleição a deputado estadual em 2014, eu tinha feito uma bela eleição, né? E eu estava pronto para participar dessa eleição. E terceiro, é porque, passado isso, né, por mais que eu me empenhe, certamente esse acontecimento vai ficar, né? E eu preciso maturar isso para poder voltar ao patamar ou ao jeito que eu gostaria de estar na política para poder participar do processo. Mas quero te dizer, por fim, que já considero isso absolutamente passado, trabalho como se isso não tivesse acontecido, não deixei de ajudar uma pessoa que me pediu em função disso e trabalho muito para poder participar ativamente da eleição de 2016, seja para qual desafio eu for enfrentar. Para encerrar, rapidamente, independente do tamanho, o senhor considera ter cometido ou não ter cometido um crime eleitoral, independente do tamanho? Não cometi. Não cometeu? Não cometi porque é o seguinte, se a Justiça Eleitoral colocar no telefone de todos os candidatos, não é só dos vereadores, de todos os candidatos, 6 meses de investigação na conta bancária, como foi a minha, que eu não soube no sigilo fiscal, no sigilo telefônico, né? Eu duvido que não vai ter um candidato que não vai prestar um favor. O que eu fiz foi isso, né? Quem é o candidato que não vai prestar um favor por si só, por ser humano que é, não por candidato que é, né? E certamente isso, todas essas 30 mil horas de gravação que fizeram um processo eleitoral ser feito contra mim pela doação de um óculos, né? Ela não faz jus ao mandato que eu tinha feito antes, aos 5.400, não foi isso que deu a minha eleição de 5.542 votos, não foi isso que fez eu virar vereador ou político, enfim, né? Eu me sinto absolutamente tranquilo nesse aspecto, não cometi absolutamente nada de grave, né? Ou que tivesse relevância suficiente para tirar o meu mandato, me sinto injustiçado por isso, vou trabalhar muito ao longo desse ano, né, para finalizar bem o meu mandato e quero poder, como eu disse, tocar a vida e a carreira política muito com o objetivo de fazer cada vez mais e melhor pela população. Vereador, muito obrigado, agradeço muito sua presença aqui no Informe Blumenau Entrevista. Ao longo de todo esse ano eleitoral, certamente voltaremos a conversar e boa sorte nesse ano eleitoral. Eu agradeço, Alexandre, quero dizer que é um prazer ter participado aqui contigo e tenho certeza que a tua presença, né, nas nossas conversas políticas, né, e do dia a dia da cidade, através do Informe Blumenau, engrandeceram muito a nossa cidade. Parabéns pelo projeto, parabéns a toda a tua equipe e tenho certeza que ao longo desse ano muitas conversas virão nesse sentido. Obrigado. Certamente, mais uma vez, obrigado. Esse é o Informe Blumenau Entrevista, sempre trazendo uma personalidade importante da política e da comunidade de Blumenau. Um abraço, até o próximo.